613 para a gente fechar esse capítulo e entrar para a semana no capítulo que fala a lei divina ou natural, vai falar das leis morais do Criador. Então, a pergunta 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? A resposta dos espíritos. Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras. Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Essa vem dizer um bocado de coisa, né, Gimito? E exatamente cai naquilo que eu disse, que ele estava preso naquele momento. Como nós temos o progresso, a nossa estrada, isso aí já acabou, o homem não vai ficar mais preso a isso, né? Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras, mas com a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou, ou seja, depois que eu adquiri o conhecimento, isso aí não faz mais sentido para mim, não é? A compreensão me diz que eu não vou voltar nunca como um animal, e nem sou um animal. Então, pôs por terra tudo isso, né? Que antes, às vezes, se pensava isso e até se pregava isso, né? Mas não procede depois que a doutrina dos espíritos desmistificou tudo isso, trazendo esse conhecimento, né? Tem aí uma nota de rodapé aí de Kardec, que eu acredito que vai falar tudo isso que nós falamos. Se você quiser ler, para fechar o capítulo, é bom. Ela é muito comprida e vai ficar enfadada da pessoa ler. Eu acho interessante passar o dever de casa para o pessoal, né? Márcia Vilaca, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Depois, Lucimar Leitão, boa noite a todos. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Márcia. Boa noite, Lucimar. Eu vou só ler um parágrafo aqui para a gente ganhar um tempinho aí, que eu estou esperando aguardar a entrada de nossa amiga André, que vai fazer o nosso terceiro bloco. Ver se dá tempo, ele possivelmente nem entre, mas vamos ver, vamos esperar um pouquinho. A nota do rodapé, é uma nota, é um jornal, né, no caso, né? Ele diz assim: a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão das almas de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa, no sentido da transmigração direta do animal para o homem e vice-versa. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus. Temos nisso um indício de que se encontram em graus são... Lê um pouquinho aí, menino, que tá misturando aqui mais letras. Vamos lá. Isso é fogo, começa a misturar, embaralhar as letras, aí atrapalha tudo. Começa a dar, quando fala retrogradação e difusão, aí, ora, vai pegar aí a partir daí mais uma estrofe, depois eu leio outro. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que eu estava lendo, eu estava mais à frente. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso o indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Então, veja que confirmou tudo o que nós dissemos. Eles não têm como isso acontecer, porque estão em graus não assimiláveis, não se assimilam. Então, não tem como eles passarem por esse processo, né? Aí ele diz, se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. Então, veja que é isso que os espíritos nos explicam. Eu vou pular aqui, porque mais na frente ele tem um negócio interessante que vai
Só para a gente adiantar aqui a leitura, quem nos acompanha em casa lê com mais tranquilidade. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede ou do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, desenvolvendo-a a massa após a morte. Devolvendo a massa após a morte. Então, como eu disse, a gente morre do mesmo jeito, de uma planta, do peixe, mas nós somos diferentes por isso, porque temos inteligência. É isso que ele está dizendo aqui, com outras palavras, não é? Aí, do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, com sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Está vendo? À medida que você vai lendo aqui, você vai acrescentando a sua resposta o que a gente falou. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Então, basta entender isso e o resto não vai fazer diferença na nossa existência nem na nossa continuidade como criaturas humanas. Pois é. Acho que já teve. Próximo capítulo é o capítulo 1, que fala. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.